Fala internet, beleza? Pois é, a Canon EOS R8 será mesmo a EOS R Mark II? Não é não, e eu vou explicar isso pra vocês. Então, bora evoluir? Olá, eu sou o Andrei Lane e sejam bem-vindos ao Back to Basics. E não se esqueça, se esse vídeo ajudar você, dá uma curtida e se inscreve no canal. E esse vídeo é um oferecimento de Lucas Lapa. E sim, a gringa está inundada com rumores que a EOS R8 está para ser lançada até o final desse ano. E muita gente está falando que essa é a Canon EOS R Mark II. E pelo que eu vi, por tudo que eu li, eu sinceramente não acho que essa é a EOS R Mark II. Sinceramente, eu acho que é a EOS RP Mark II, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre specs, data de lançamento e valores, e vocês vão entender melhor por que eu tô falando isso, tá? Vamos direto aqui para a tela do Word, onde eu tenho as specs. Então, esse rumor está indicando que essa R8 é a nova EOS R Mark II, mas não é não, tá? Não é não. Vamos explicar. Primeiro, ele vai ter o mesmo sensor da Canon EOS R, tá bom? De 30.3 megapixels full frame. Então, assim, eu sei que existem algumas atualizações de câmeras que mantêm o mesmo sensor e tem atualização de software e atualização de outros specs, como processador de imagem, velocidade de fotos por segundo. Mas nos dias de hoje, trazer uma EOS R Mark II com exatamente o mesmo sensor da sua antecessora, não sei. Sabe por quê? Porque a Canon está tendo um desenvolvimento muito grande. Ela está com um pensamento diferenciado, ela começou a escutar as nossas reclamações e, por exemplo, a gente está vendo aí grandes câmeras como a EOS R7 e R10, tá bom? Não significa que seja, tá? Esse sensor não é retroiluminado e não é empilhado. Coisa que virou padrão do mercado hoje em dia, sensores retroiluminados e empilhados que vão ter uma sensibilidade à luz bem mais avançada do que sensores que não têm isso, tá bom? Vai ter o processador de imagem Digic 10, que a galera também chama de Digic X, o que seria um ótimo avanço em relação, por exemplo, à EOS R, que quando foi lançada tinha o processador de imagem Digic 8. Então assim, ok, temos uma atualização muito forte no processamento de imagem com a mesma captura. O lance é que a indústria da fotografia ela ainda não está bem preparada como a indústria dos smartphones para o uso de inteligência artificial, para o uso da leitura desses dados em tempo real. Tá? Por isso que eu falo do sensor. O sensor é a primeira coisa que me indica que faz mais sentido ser uma EOS RP Mark II, que aí sim teria um bom avanço, tá bom? Vai fazer 12 fotos por segundo com autofoco no obturador mecânico, tá? Antes a EOS R fazia 8, a RP, se eu não me engano, fazia 5. E aí nós temos a R7 e a R10 fazendo 15 fotos por segundo no obturador mecânico. Então nós vamos ter uma linha de câmeras APS-C, mesmo básica, porque essa daqui vai ser uma full frame básica, nós temos essa linha APS-C mesmo básica que é mais rápida do que a linha full frame. Então, não sei, eu acho que ela não vai fazer só essas 12 fotos por segundo, porque realmente valeria mais a pena comprar uma R10. Ah, mas a R10 é APS-C. Hoje em dia, esqueçam essa diferença monstruosa que tem entre APS-C e full frame. Claro, o full frame tem as suas vantagens, mas hoje em dia dá para usar APS-C com sensibilidade de ISO excelente em qualquer tipo de fotografia, sem o menor problema, tá bom? Então, as indicações também dizem que ela vai fazer 30 fotos por segundo no obturador eletrônico, coisa que a R7 e a R10 fazem 20 fotos por segundo no obturador eletrônico, e eu vou falar para vocês. O lance do obturador eletrônico, infelizmente, ainda é mal usado pela Canon. Tá? O obturador eletrônico dá para você
a possibilidade de utilizar velocidades absurdas. Eu sempre, quando eu estou falando disso, eu falo da XT4, da XT3, da Fuji, que vai 1 para 32 mil na velocidade do obturador, enquanto as Canons, as mesmas mais avançadas, vão em 1 para 8 mil. No eletrônico, em vídeo, vai para 1 para 50 mil na Fuji. Então isso te dá várias vantagens para fotografia e para vídeo, tá bom? Então assim, vamos ver como é que vão ser as cenas do próximo capítulo, porque eu ainda acho que essa daqui, a EOS R8, vai ser a câmera ultra básica full frame. Indo ao contrário do que todo mundo tá falando lá na gringa, tá? Sinceramente. Vai fazer vídeos em 4K a 24, 25 e 30 quadros por segundo sem crop com autofoco. Coisa que a R7, a R10 já fazem, coisa que a EOS RP não faz. Não fazia, entendeu? Complicado, ela não fazia nem 24 quadros por segundo em 1080 quando foi lançada. Teve que vir uma atualização de firmware, porque teve muita reclamação da gente que, poxa, 1080 24 quadros por segundo, todo mundo usa. Usa muito para ter o aspecto cinematográfico de desfoque de movimento em 24 quadros por segundo, tá bom? Porém, contudo, todavia, o 4K a 50 e 60 quadros por segundo deverá ter um crop de 1.7. Mas não faz sentido a Canon tá tendo esse pensamento na linha APS-C e dar esse tiro no pé na linha full frame, tá? Sinceramente. Vamos lá, a R10 tem um cropzinho quando você está utilizando em velocidades maiores. Vamos ver quais vão ser as cenas dos próximos capítulos. Pelo menos nós vamos ter um 4K até 30 quadros por segundo, sem crop nenhum, em uma câmera full frame de alta resolução, né? Que vai ter esses 30.3 megapixels, que eu acho que é muita vantagem, mas ela tem que entender que a concorrência, que as câmeras que ela vai concorrer, Fuji, a própria Nikon, Sony, elas estão mais avançadas em câmeras mais básicas, tá bom? Fuji não é full frame, mas é uma câmera extremamente avançada, tá bom? Vai fazer 6K, tá bom? Por super amostragem de 4K, o oversample, tá bom? Vai ter C-Log. Legal, uma coisa interessante de ter. Vai ter cartões CF Express tipo B com um slot de cartão SD, o SH2. E vão ser 2 slots. Aí eu não sei se vão ser 2 slots híbridos ou vai ser um CF Express e um SD. É mais provável que seja um de cada, tá bom? Tem gente que não tá ainda acreditando muito nesse CF Express tipo B nessa câmera de entrada. Eu acho que para uma câmera de entrada, uma câmera que não é tão veloz, uma câmera que não tem uma gravação tão grande assim, né, 8K, todas essas coisas que as câmeras mais modernas e mais topadas têm, eu acho que não precisa um CF Express tipo B, porque principalmente aqui para as terras tupiniquins, é uma coisa que encarece muito, cara. Um cartão CF Express aqui no Brasil é muito caro. É caro na gringa já, mas lá dá para comprar de boa. Aqui no Brasil, 2.000, 3.000 reais. Num cartão? Não, né? Não dá. Vai ter IBIS, muito bom, tem que ter IBIS. Todas as câmeras mais modernas que estão sendo lançadas têm um Inbody Stabilization. Vai ter um valor de entre 1.599 até 1.799 dólares. A EOS R, tá? Ela tá custando hoje em dia 1.599 dólares. A EOS R7, por exemplo, tá 1.499 dólares. Isso se falando em preço de corpo. E se eu parar para pensar entre essas specs e as specs da EOS R7, por esse preço, eu prefiro comprar a EOS R7 e continuar usando lente RF full frame nela, não tem problema. Tá entendendo? Então, assim, ó, me parece que a Canon, pelo que a galera tá falando, se for a EOS R Mark II, é uma atualização que vai ser inferior à sua antecessora. Eu nunca vi isso acontecer, mesmo quando a gente fala de Canon. Tá bom? Por isso que eu ainda acho que teremos a EOS R8, que será a EOS RP Mark II, e a EOS R9, que aí sim será a EOS R Mark II.
Porque lá no começo, no line-up das câmeras mirrorless da Canon, a EOS R era apontada como uma, vamos colocar assim, uma intermediária premium. Acima até da R6, só que a R6 foi lançada mais moderna, com mais especificações interessantes. Então nós temos que ver como é que vai ficar a sopa de letrinha da Canon, tá bom? Ela pode ser lançada até dezembro de 2023. Eu acho que a Canon ainda tem lançamentos para esse ano. É muito provável que venham 2 lançamentos, um lançamento básico APS-C e um lançamento básico full frame. R100 a gente sabe que vai ser a super básica APS-C da Canon e talvez a R8 vai ser a super básica de entrada para o mundo full frame mirrorless Canon. E aí talvez o lançamento de mais objetivas RF e RFS com essas 2 câmeras até final do ano. Mas ainda tem gente que está indicando que provavelmente venha no primeiro trimestre do ano que vem. Coisa que eu acho que é muito melhor lançar a câmera no final do ano do que no primeiro trimestre. Lançar a câmera em fevereiro, ok, lá para o calendário deles talvez faça mais sentido, mas para o nosso, sinceramente, acho que não. E aí, gente, o que vocês acham, hein? Com esses preços e essas specs, sinceramente, vale a EOS R7, apesar de ser APS-C. Você colocando aí uma 24-105 F4 RF, nossa, cara, fica uma baita de uma câmera. Então vamos ver qual é a estratégia da Canon para essa câmera. Eu espero muito que eles não cropem, não capem o 4K mesmo a 60 quadros por segundo, tá bom? O cartão V90, talvez um SD V90 seja muito necessário para esse tipo de gravação, ou então mesmo eles colocam o CF Express tipo B, que na realidade esse cartão é um SSD, tá? Os mais novos, tipo B de última geração, estão até com 4 terabytes de armazenamento. Isso é uma coisa que dá uma grande vantagem. Inclusive, tem câmeras que já têm esse mini SSD interno na câmera, coisa que eu não sei por que a Canon ainda não colocou. Mas e aí, o que você espera de uma câmera full frame de entrada da Canon do mundo mirrorless? Vocês esperam esse tipo de spec? Vocês esperam esse tipo de preço? Né? Porque 1.799 está relativamente caro, se a gente parar para pensar. Mas tudo tá caro, né? Então vamos ver, vamos esperar as indicações dos próximos capítulos da Canon pra gente entender melhor a sopa de letrinhas do line-up completo de câmeras da Canon. Então é isso aí, se vocês estão curtindo o meu trabalho, por favor, fortalece sempre aí com um joinha, compartilhe os vídeos pro canal crescer cada vez mais e mais, e aquele abraço! Delícia!